coração do Pai transborda, sem cessar, seu amor misericordioso por todos os homens e mulheres. O Pai que espera o regresso do seu Filho é a figura de Deus Pai que está sempre à nossa espera. Assim como Deus age, aquele Pai espera trazer de volta para sua casa seu Filho que experimentou a solidão e a opressão do pecado. Mas será que nós não estamos tendo a mesma atitude do filho mais velho que permaneceu em casa? palavra de Eucaristia também nos chama à conversão. Reconhecemos ser pecadores necessitados da misericórdia do Pai. Piedade
nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Hoje rezamos em ação de graças por Elza Nery, Josefa. Também celebramos a Páscoa dos nossos irmãos Ramon, Isabela e Larissa. Rezamos pela glorificação destes nossos irmãos. Também as intenções de cada um, as preces que cada um traz no seu coração para essa Santa Eucaristia. Ó Deus, que pelo exercício da Quaresma já nos dai na terra participar dos bens do céu. Guiai-nos de tal modo desta vida que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O que o Senhor espera de nós, conhecemos por meio de sua palavra. Leitura da profecia de Miqueias. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e de Galade, como nos velhos tempos, e como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito. Faz-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe, como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Palavra do Senhor.
Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata com desejo nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada.
Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amados por Deus, somos convidados hoje a refletir sobre a misericórdia de Deus. A liturgia da palavra, através dos dois textos, primeira leitura do Evangelho e também dos Salmos, nos mostra o quanto Deus é misericordioso para conosco. Apesar de nossas inúmeras falhas, nossos pecados, nossas misérias, nossos desvios, quando nos arrependemos e voltamos ao seu encontro, Ele está sempre pronto a nos acolher e a nos perdoar. E antes de irmos ao encontro de Deus, é Ele mesmo que corre ao nosso encontro. Deus tem pressa de nos chamar para a festa da vida. Deus não quer nenhum dos seus filhos distante da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua casa. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, do profeta Miqueias, nos apresenta um Deus figurado na imagem do bom pastor, que apacenta o seu rebanho, cuida das ovelhas desgarradas e dispersas, para que todos estejam bem, que todos estejam desfrutando dos seus cuidados, do seu amor.
Vemos assim um Deus igual a nenhum outro, um Deus único, que apaga as nossas iniquidades, esquece os nossos pecados. Nós é que nem sempre conseguimos esquecer de nossos pecados, de nossas falhas, de nossos erros, dos males que nós cometemos, dos pecados que nós cometemos e também dos pecados que outros cometeram contra nós. Às vezes, somos nós que mais nos recordamos de nossos pecados. Deus, quando Ele nos perdoa de uma vez por todas. Quando confiamos na misericórdia e perdão de Deus, Ele apaga os nossos pecados. Às vezes somos nós que temos dificuldades de nos perdoar e também de perdoar uns aos outros. Mas o perdão de Deus, quando pedido com confiança, Ele é dado de uma vez por todas. Há muitos que depois do sacramento da reconciliação, embora tenham sido perdoados por Deus, continuam achando que não foram perdoados ou que seus pecados não foram apagados. Guardam mágoas, rancores, ressentimentos, acham que são indignos ou que estão impuros diante de Deus. Com Deus não acontece isso, diz o profeta Miqueias, na primeira leitura de hoje. Ele não guarda rancor e nem fica lembrando nossas falhas, os nossos erros. Uma vez perdoados, nossos pecados são apagados para sempre aos olhos de Deus. Tudo isso porque Ele nos ama. É o amor dele por nós que nos cura, que nos liberta, que nos perdoa. Acreditar na misericórdia de Deus é fundamental para o nosso equilíbrio e para a recuperação da nossa vida. Então, o profeta Miqueias destaca na primeira leitura esses aspectos da misericórdia, do perdão do Senhor. Ele diz para nós: aparta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho da tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Baçã e Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faz-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esquece os pecados daqueles que são os restos da sua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá a nossa iniquidade e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Então, o profeta destaca essa fidelidade, essa compaixão, esse amor sem limite do nosso Deus. Nunca existiu uma outra percepção de Deus como o Deus Javé, o Deus de Israel, o Deus que perdoa os nossos pecados. O Salmo também é um salmo que bendiz, agradece, louva a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. O Senhor é indulgente e favorável. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus favores. Assim o salmista vai cantando essa ação misericordiosa, amorosa de Deus. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. E assim segue o salmo de hoje. No Evangelho, nós temos essa passagem, talvez, sem dúvida, um dos textos mais lindos, mais belos e mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Podemos dizer que esse Evangelho de hoje é o resumo de todo o Evangelho. Essa parábola do Pai Misericordioso é o coração do Evangelho, podemos dizer assim.
de Jesus para o escutar. Porém, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, enquanto os pecadores são atraídos pela expressão da misericórdia, da bondade, do amor de Jesus, os seus críticos, os fariseus, os mestres da lei, que se achavam os mais santos, os mais puros, que se achavam os melhores, criticavam Jesus justamente por ele acolher essas pessoas. Então Jesus lhes conta, são 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Oi? Sim. Estou aqui pregando o Evangelho. Daqui a pouquinho. Tá bom. Então é isso. Jesus conta essas 3 parábolas. São Lucas, ele é tido como o poeta da misericórdia. Essas parábolas nós só encontramos no Evangelho de São Lucas. São Lucas era médico e com muita maestria ele fala dessa ação misericordiosa, amorosa de Deus através dessas parábolas. Então a terceira é essa, a parábola do Pai misericordioso, também conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas nesse texto, mais importante do que o filho é o pai. É o pai que acolhe os 2 filhos, o mais novo e também o mais velho. Então, o filho mais novo, um dia, cismou e pede para o pai a parte dele da herança. Geralmente, os filhos recebem a herança quando os pais morrem. Então, esse filho mata o pai ainda em vida, quer ser livre, quer ir para longe da casa do pai. Reúne a sua herança, e um dia reúne as suas coisas e vai embora. Vai para longe da casa do pai, achando que seria mais livre, que seria mais feliz, distante do pai. E o pai permite que ele vá. O pai o ama imensamente, mas não tira a liberdade do filho, respeita a sua escolha. Mas o pai fica o tempo todo esperando o dia que esse filho retorne. Esse filho parte e numa vida desregrada, nas aventuras da vida, ele perde tudo. Gasta seus bens, esbanja seus bens numa vida desenfreada. Chega ao extremo da miséria. Vai parar no chiqueiro para cuidar dos porcos. E olha que os judeus não comem carne de porco porque consideram o porco um animal impuro. Então esse jovem vai parar na situação extrema da sua indignidade, da perda do seu valor, da sua dignidade. E quando está cuidando dos porcos, ele sente fome e nem a lavagem dos porcos é dada para comer. Ou seja, os porcos têm mais valor do que ele. E é nisso que ele toma consciência, cai em si, reconhece que aquilo não era vida para ele. Ele tem uma casa, ele tem um pai que o ama imensamente. Foi ele mesmo, com suas próprias atitudes, que abriu mão do seu valor e da sua dignidade. Quando chegasse tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região, ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a algum lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si, tomou consciência, examinou a sua própria vida, olhou para si mesmo, enxergou a que ponto ele chegou com suas próprias decisões, suas próprias escolhas, o fosso, o buraco em que ele abriu para si mesmo. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não desejo chamar o teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados.
Então ele foi ensaiando pelo caminho o que ia dizer para o pai e achou que talvez essa explicação seria o suficiente. Então ele partiu e voltou para junto do seu pai. Quando estava indo de longe, o pai o avistou e sentiu por ele compaixão. O pai, o tempo todo, olhava para a estrada, esperando esse bendito dia em que seu amado filho pudesse retornar. Ele vai ensaiando o que ia dizer para o pai, mas enquanto isso, é o pai que corre ao seu encontro. Abraça, cobre-o de beijos. Nem importa que está cheirando a porcos chiqueiros, né? O pai imundo é o filho. Para além daquela imundície, para além dos seus pecados, para além das suas misérias, ali está o filho. O pai não enxerga a sua sujeira, o pai enxerga o filho. O abraça, enche de beijo. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço chamar o seu filho. O pai nem escuta muito suas explicações, nem presta atenção no que está dizendo. Manda que os empregados tragam depressa a melhor túnica para vestir o seu filho, colocar o anel no seu dedo e as sandálias nos pés, sinal da sua dignidade, sinal do seu valor, sinal da sua pertença à família, né? Porque no anel tinha o símbolo da família. Então ele nunca perdeu a sua condição de filho. O pai sempre o viu como um filho muito amado. Aquele mesmo, lá no início, aquele que ele pegou nos braços enquanto criança, era aquele mesmo filho. Ele nunca perdeu o seu valor, a sua dignidade aos olhos do pai. A túnica, o anel, as sandálias, símbolo do seu valor, da sua dignidade, restitui para ele o mais depressa possível. Deus tem pressa que nós possamos retornar à nossa dignidade quando nós vamos para maus caminhos, quando perdemos a nossa dignidade por causa de nossos pecados e de nossas misérias. E convida para uma grande festa, um grande banquete. Deus faz da vida essa festa contínua. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Porém, tinha um outro filho, o filho mais velho, que estava no campo. Ao voltar perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou os empregados e perguntou o que estava acontecendo. O empregado então respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o ovelho gordo, porque recuperou com vida, com saúde. Por esse filho era um ressentido, amargo, coração duro, um pouco invejoso, talvez, né? Ele ficou com raiva e não queria entrar, não quis participar da festa. O mesmo pai que saiu ao encontro do filho mais novo, agora sai ao encontro do filho mais velho. Olha que interessante. O filho mais novo vai para longe. O filho mais velho estava sempre perto, mas o seu coração também estava longe. Ele estava ali junto com o pai, mas não sentia-se amado, não sentia filho. Ele se achava mais um empregado que um filho. Ele não conseguia participar da alegria, nem do seu pai, nem do seu irmão. Era um amargurado, apenas fazia as coisas por obrigação. Não tinha alegria, não tinha prazer, não tinha paz na sua alma. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, ou seja, não trata o irmão como irmão, né? Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um ovelho cevado. Então o pai, ele busca recuperar os dois filhos. Ele foi para longe e se arrependeu, foi aventureiro, né? Se arriscou, deu errado, mas se arrependeu e voltou.
aquele que estava sempre em casa, sempre ali por perto, era um ressentido, era um amargurado, um infeliz. Talvez até mesmo contrariado pelo irmão ter também um abandonado. Não podemos também julgá-lo, achando que ele era um mau, não. Pode ser que ele sentiu a ausência, o desprezo, a rejeição do irmão e não considerou ele também. Mas o certo é que ele estava ali por perto, mas não se sentia filho, se sentia apenas como um empregado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas é preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Essa parábola é uma parábola da vida, é uma parábola de todos nós. Todos nós podemos nos enxergar nessa parábola. Com quem você mais se parece? Com o filho mais novo? Com o filho mais velho? Ou com o pai? Então nós podemos nos ver nessas personagens. Como nós reagimos diante da fraqueza, do pecado, das misérias dos nossos irmãos e irmãs e dos nossos mesmos, dos nossos próprios pecados. É preciso se alegrar com aqueles que buscaram a sua mudança de vida, buscaram a sua conversão. O nosso Deus é esse Pai misericordioso. Nós somos esses filhos. Às vezes rebeldes, cabeça dura, às vezes nos aventuramos, vamos para longe do Pai, vamos para longe da casa de Deus, longe de Deus, achando que somos mais livres, mais felizes. Depois percebemos que não é tão bem assim. Fazemos exame de consciência e buscamos retornar. O sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, essa grande porta aberta do nosso retorno para a casa do Pai, esse caminho para o reencontro com o Pai. E antes de ir ao encontro de Deus, é Ele mesmo que corre ao nosso encontro. Um Deus apaixonado, um Deus que até se descontrola, sai da sua postura. Esse pai, ele nem percebe às vezes, ele sai correndo e vai no encontro do filho, de tanta alegria que ele tem de ver o filho retornar. Mas às vezes também nós somos esse filho amargurado, esse filho ressentido, que estamos o tempo todo na casa de Deus, estamos o tempo todo, às vezes, fazendo alguma coisa na igreja, vivendo nossa fé, mas nos achando apenas como empregado, nos achando apenas como alguém que faz obrigações. Não conseguimos alegrar com a alegria do outro. Então podemos nos enxergar nessas figuras que esse Evangelho de hoje nos traz. Gostaria de terminar apenas com algumas palavras do Papa Francisco sobre essas leituras, considerando a pessoa e a figura de São José. O Papa Francisco fala sobre a ternura de São José. Ele fala que Jesus aprendeu essas parábolas na experiência. São José, no seu modo de viver, no seu modo de conduzir a sua família, transmitiu muito essa experiência, a ternura de Deus dentro da sua casa. Jesus aprendeu muito da ternura, da misericórdia de Deus através do seu pai, São José. Então, São José é esse reflexo de Deus. Tem esse coração semelhante ao coração do Pai do céu. E o Papa Francisco então diz assim: há uma grande ternura na experiência do amor de Deus. E é bom pensar que a primeira pessoa que transmitiu essa realidade a Jesus foi precisamente São José. Pois as coisas de Deus vêm sempre até nós através da mediação das experiências humanas. Então Jesus aprendeu essa ternura, essa misericórdia de Deus através da ternura e da experiência de seu pai, São José. Esta é a misericórdia de Deus. Ele não se assusta com o nosso passado, com nossos aspectos negativos. Deus assusta com o fechamento do nosso coração, com a dureza do nosso coração. Então, nossos pecados não assustam a Deus. Deus não se escandaliza dos nossos pecados, não. Deus se assusta com a dureza
e o fechamento do nosso coração. Todos temos contas a acertar, mas acertar as contas com Deus é belíssimo, porque começamos a falar, Ele vem logo e nos dá um grande abraço. É a sua ternura, é a sua bondade, é a sua misericórdia. Às vezes nem terminamos de falar o que temos para dizer e sentimos o abraço, a acolhida, o amor de Deus. A ternura é a melhor forma para tocar o que é de mais frágil em nós. Deus sempre nos toca com a sua ternura, com a sua compaixão, com a sua bondade. Observai como os enfermeiros, as enfermeiras, tocam as feridas dos doentes com ternura, para não ferir mais ainda. É assim que também o Senhor toca as nossas feridas e as nossas misérias, com essa mesma ternura. Por isso, é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente o sacramento da reconciliação, na oração pessoal com Deus, fazendo uma experiência da verdadeira ternura. Deus perdoa sempre. Ponha isso na cabeça e no seu coração. Deus nos perdoa sempre. Deus nos perdoa sempre. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão, mas Ele perdoa sempre, inclusive as coisas mais terríveis que somos capazes de fazer. Faz-nos bem, então, espelharmos na paternidade de São José, que é um espelho da paternidade do próprio Deus, e nos perguntarmos se permitimos que o Senhor nos ame com a sua ternura, transformando cada um de nós em homens e mulheres capazes de amar da mesma forma que Ele nos ama. O Senhor nos pede: sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então, essa parábola de hoje, ela é a síntese, é o coração do Evangelho. Possamos meditar sempre nessa parábola do Pai misericordioso e possamos encontrar o nosso lugar nessa parábola. O texto não fala, mas eu gosto de imaginar que esse filho mais velho também caiu em si, arrependeu do modo como via tratava o irmão e também o próprio pai, reconciliou com os dois, Então houve essa reconciliação entre os três. Recuperou a paz. O texto não fala da mãe. Talvez o pai viúvo, e os dois filhos órfãos, mas o pai traz essa ternura da mãe. É um pai com coração de mãe. Assim é Deus, Um pai com coração amoroso de mãe. E eu penso que esses três reconciliaram e depois a festa estendeu noite adentro. Talvez alguns amigos, pessoas mais próximas também se uniram a eles e foram dançar forró, e foram cantar, e foram festejar a noite toda, E ficou assim tudo em paz entre toda a família. O nosso Deus é o Deus da festa. O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus do perdão. Então nós possamos fazer hoje essa experiência do encontro com esse Deus, olhando para a figura de São José. Como eu disse para vocês, Jesus aprendeu a contar essas parábolas muito com o exemplo de dentro de casa. Ele via como São José tinha um coração misericordioso. O coração de São José é um coração muito parecido com o coração de Deus Pai. Não foi à toa que Deus escolheu São José para ser o pai de Jesus aqui na terra, não. Justamente porque São José tem um coração muito parecido com ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé, vamos apresentar a Deus com confiança nossas orações, nossas preces. Elevemos confiança ao Pai de infinita bondade e misericórdia, nossas súplicas, pois em sua bondade nos acolherá com amor. A cada prece vamos rezar juntos. Dai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia.
Iluminai a vossa igreja, a inspirai-lhes e acessai as atitudes de misericórdia e compaixão, nós vos suplicamos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Iluminai nosso coração, para que sejamos sinceros e tenham vontade de servir ao modo de Jesus e fazei-nos acolhedores e servidores. Nós vos suplicamos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Iluminai os nossos sentimentos, para que saibamos reconhecer que só em vós encontramos a vida, como encontrou o filho pródigo, vós suplicamos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Iluminai-nos com a vossa luz, para que vivemos com intensidade esse tempo santo da Quaresma e nos convertemos um pouco mais, contando com as vossas graças. Nós vos suplicamos. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Pai de bondade, acolhe esses nossos pedidos, também as preces que brotam do coração de cada um dos vossos filhos e filhas. Dai-nos, Senhor, o desejo da reconciliação, de estarmos em paz com nós mesmos e com nossos irmãos e irmãs. Isso nos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos o nosso ofertório. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor Deus, por este sacramento, venham até nós os frutos da redenção, que eles nos afastem dos excessos terrenos e nos conduzam aos bens do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós acolheis nossa penitência como oferenda a
repartindo o pão com os necessitados, unidos à multidão dos anjos santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Carlos, com as lideranças dessa comunidade, os catequistas, todo o povo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Ramon, Isabela e Clarissa, que chamaste deste mundo, Clarissa, que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, rezamos juntos, como o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz que vem do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e irmãs pelo poder da sua cruz, saudai-vos com sinal de comunhão e de amor fraterno. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade, tirais o pecado do mundo, a vossa Amados irmãos e irmãs, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Senhor.
É necessário, filho, que te alegres. Teu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Oremos. Ó Deus, que o sacramento recebido penetre o íntimo do nosso coração e nos faça participar da sua força, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. concluindo a oração da doutrina, vamos voltar nosso olhar para a imagem de São José, pedir a sua proteção, a sua intercessão. Glorioso São José, que fosse exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-lhe as graças que vos peço nessa novena. Cada um faça o seu pedido, a sua oração, pela intercessão de São José. Pedimos a São José que interceda por todos os homens da nossa cidade, do mundo inteiro, pelos homens desta comunidade, que aprendam a ter um coração parecido com o coração de São José, espelho do coração do próprio Deus. Eu vos escolho por meu especial protetor, seja depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as minhas necessidades. Obtende-me finalmente, com coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. São José, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Ficar sentados. Nossos agradecimentos às ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão, leitoras, acólitos, ao Ministério de Música, a todos que vieram celebrar conosco nessa noite, nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e convidamos a todos que permaneçam conosco após a Santa Missa, aproveitem as barraquinhas, leilão. Hoje nós temos um show com João Léo da Balada Quente. Padre Fernando, hoje nossos corações transbordam de alegria. Vamos agradecer ao Senhor por toda a fé e alegria que nos trouxe nessa noite tão especial da novena em honra a São José. Sabemos que uma comunidade não é propriedade de um ser humano. A igreja não é do bispo, não é do padre, a igreja é de Deus. E Deus escolhe pessoas especiais para representá-lo diante dos homens. Neste caso, o senhor Padre Fernando. Lembramos que o padre administra um bem que não lhe pertence e cuida de algo que não é seu. Então o zelo e a dedicação devem ser dobrados. E esta consciência nós sabemos que o Senhor tem. Por isso que Deus escolheu para cuidar do seu rebanho. Sabemos que a missão de um padre
é sempre fazer o que Deus quer. A essência da vocação do sacerdote é ser o elo entre Deus e o povo, e entre o povo e Deus. O padre é aquele que fala de Deus para a comunidade, e aquele que fala com Deus em nome da comunidade. E foi assim que Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, que morreu e ressuscitou na cruz para salvar a humanidade, convidou homens especiais para participar do seu sacerdócio ministerial. Assim, Padre Fernando, o senhor foi chamado a participar do sacerdócio de Cristo, como escolhido e enviado de Deus para evangelizar o mundo de hoje. E o senhor cumpre com louvor essa missão. O senhor consegue iluminar e nos mostrar o único e verdadeiro caminho. Muito obrigado, Padre Fernando, por ser para nós o verdadeiro representante de Cristo. Que Maria, nossa mãe e mãe de todos os sacerdotes, esteja sempre ao seu lado como protetora e intercessora, que ela lhe ajude a fazer sempre a vontade do seu Filho Jesus. Com todo amor e carinho da comunidade de São José, da Paróquia Senhora Santana. Eu acho que essa palavra de hoje resume também um pouco de nós mesmos, né? Às vezes, na vida, somos um filho mais novo. Outras vezes, um pouco parecido com um filho mais velho. Outras vezes também, Deus nos dá a graça de ser um pouquinho parecido com ele. A mensagem, né? Agradeço muito pelas belíssimas palavras, mas sabendo também que somos instrumentos falhos na mão desse Deus que é pura misericórdia e puro amor, né? Também que Deus sabe fazer as coisas. Deus é bom o tempo todo, né? E Ele sabe conduzir todas as coisas. Tenho que agradecer. E peço a vocês também que rezem por mim. Rezem pela minha conversão, né? Diariamente precisamos rezar sempre uns pelos outros. Nunca estamos prontos. Até o último suspiro, estamos caminhando, buscando ser um pouquinho melhorzinho a cada dia, né? Deus nos dá essa graça. Chegar lá no final um pouco melhor. A cada dia buscando aperfeiçoar a nossa vida, né? Sobre a graça e pela bênção de Deus. Agradeço pela paciência de vocês, pelo carinho, pelo apoio, tá bom? Que seja uma festa muito agraciada, muito abençoada, de grande crescimento espiritual, também desse espírito fraterno, né? De muita união, de muita paz em toda a comunidade. Tá bem? Muito obrigado a todos. Peçamos a Deus a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, A nossa proteção no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Deus Pai de misericórdia, conceda-nos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e de fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Pela proteção, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, esposa de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. A alegria que vem do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz, boa festa, aproveite bem as barraquinhas, tá bom? Divide, dança um forrozinho também, se tiver, a musiquinha ali, igual os filhos pródigos da dançou.
que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.